falar de forma correta, ela vai continuar falando como se fosse um bebê. Então, isso é mais comum em crianças. E, já que a gente está falando disso, a gente pode falar de novo em regressão. Por exemplo, quando a criança de uns 4, 5 anos, ela ganha um irmãozinho de presente. Ou seja, pode ser que ela regrida também, já que ele era o reizinho, de repente aparece outra pessoa para roubar o trono, aí ele volta a falar como criancinha de novo. Também, isso também é muito comum, mas aí já é uma regressão. A fixação a pessoa continua falando ou achando que ela está numa certa fase da vida. Volto ao exemplo daquela paciente que tinha aparência da Dercy Gonçalves, mas como ela foi Gisele Bündchen, ela continuava achando que ela era Gisele Bündchen. Então, isso é uma fixação. Próximo exemplo. Introjeção. De acordo com esse prefixo intro é interno. E iacere, lançar, seria lançar para dentro, que é como a gente apreende o mundo, a gente internaliza o mundo. É um mecanismo psíquico inconsciente a qual o indivíduo incorpora qualidades dos objetos no mundo exterior, ou seja, o mundo exterior em si, e principalmente afetos. É o mecanismo onde o objeto externo se torna efetivamente interno. É a ordem externa passa a fazer parte do próprio indivíduo como valor seu. É a apropriação de algo externo. Aí a psicanálise tem essa expressão que eu acho ótimo, o olhar do outro. Então, se os pais amam verdadeiramente o filho ou a filha, o olhar dos pais vai ser de amor, vai ser de aceitação. Então, a tendência é que essa criança ela dê amor para o mundo, ou seja, ela projete amor do mundo, já que ela introjetou amor. O inverso é verdadeiro. Se ela só recebeu indiferença e ódio do mundo, a tendência dessa criança é também projetar indiferença e ódio para o mundo. Então, a introjeção e a projeção estão intimamente ligadas com a identificação, formando assim dois outros mecanismos. A identificação projetiva, onde se projeta uma característica própria do outro e se identifica com ela. Por exemplo, alguém que é fã de Fórmula 1 e tem um piloto como ídolo, e ao vê-lo ganhar, como o Verstappen, por exemplo, ele entra no carro e também resolve ser o Verstappen, para ver se ele... O que não deixa de ser uma identificação. O próximo slide, por favor. Agora, finalmente, nós entramos naquilo que interessa, a projeção. Mas antes eu achei legal colocar os mecanismos de defesa, porque projeção também é mecanismo de defesa. Então, ela é vista como um processo de dissimilação na qual determinado conteúdo subjetivo é transferido, incorporado a um objeto externo. Então, o sujeito vai atribuir a objetos externos aspectos psíquicos que lhes são próprios, mas não são reconhecidos. Necessariamente, antes da projeção, vem o mecanismo de negação, ou seja, uma forma de deslocamento que se dirige para fora e atribui a outras pessoas os seus traços de caráter, atitudes, motivos e desejo contra os quais existem objeções a que se quer negar. Tudo isso pode ser muito complexo. Com exemplo fica mais fácil. A gente é incapaz de saber
que a gente odeia alguém. E inconsciente esse eu odeio alguém, alguém é uma pessoa que odeia. Por isso, eu não quero papo com ela. Mas, na verdade, esse alguém está mostrando para você aquilo que você sente. Agora, vamos colocar uma coisa que eu acho fundamental. Se a pessoa não te fez nada e você odeia a pessoa, grandes chances desse ódio ser seu. Agora, se a pessoa te fez mal, se a pessoa te prejudicou, é muito natural que você tenha raiva dessa pessoa, é claro, né? Porque ela te prejudicou. Então, é bom saber distinguir uma coisa da outra, tá? A mesma forma, tem gente, por exemplo, a gente fala, os santos combinam, os santos não combinam. A pessoa nunca te fez nada, mas você vai com a cara daquela pessoa. Ou a pessoa nunca te fez nada, mas você não vai com a cara daquela pessoa. Então, o que está acontecendo? São coisas tuas. Agora, evidentemente, que se a pessoa te ajudou, é óbvio que você gosta dela. Agora, se ela não te ajudou, mesmo assim você gosta, então tem coisa tua que você projeta no outro. Tá? Coisa boa. Mas você projeta no outro também. Por favor, o próximo slide. O Harvard, ele é de 1816, ou seja, da época do Freud. A alma responderia aos estímulos externos por meio de respostas defensivas, os tais mecanismos de defesa, as quais ele chamou de percepções. Respostas perceptivas aos estímulos externos seriam defesas autoprotetores da alma. Então, continuando, ou seja, os mecanismos de defesa, é isso que ele quer dizer. Próximo slide, por favor. Agora o Freud. Na produção de sintomas da paranoia, ou seja, o medo exacerbado, ressalta, em primeiro termo, aquele processo que designamos com o nome de projeção. Nele, uma percepção interna é reprimida e, como a sua substituição, seu próprio conteúdo, depois de sofrer uma deformação, vai surgir na consciência como percepção vinda do exterior. Então, a gente tem certos receios, alguns receios ou então alguns medos são reais. Por exemplo, é comum ter medo de cobra, porque se for uma cascavel, se a cobra picar a gente morre, só isso. Então esse é um medo saudável, podemos dizer, porque preserva a vida. E se a gente tiver medo de avião, medo de viajar de avião, esse é o medo saudável? Nem sempre. Probabilisticamente, é muito mais provável que você sofra acidente de carro do que de avião. Só que de carro ninguém pensa isso. O pessoal entra no carro e vai. Agora de avião. E aí se limita, né? Exatamente. Então, eu conheço gente que nunca foi para Estados Unidos e Europa por medo de avião e tem dinheiro para isso. Eu falei, bom, azar é teu, né? Tá perdendo um monte de coisa. Mas o medo é maior. Então, aí é que tá. Na verdade, é medo da morte. Que é interno, mas ele coloca como externo. Eu posso morrer num avião. Então, aí é que está. Então, o ideal seria essa pessoa fazer uma terapia específica para combater essa fobia específica, medo de avião. Que isso diminui a qualidade de vida dela. Ricardo, agora, oi, pode falar. Essa questão do avião que você falou, eu acho que é muito disso também, que você falou de medo da morte, né? Porque o carro, a gente pensa assim, que se acontecer um acidente,
Pode ser que a gente sobreviva, né? Agora o avião, e se acontecer um acidente, a gente morre. As chances de morrer são maiores. Agora, a chance de acontecer acidente de carro em estrada, e que pode ser fatal, também é grande. Não acidente de carro na cidade que você anda a 40 por hora, mas em estrada é grande. Mesmo porque em estrada você anda bem mais que isso. Mas tudo bem. Nossa, parece que deu uma Não, na verdade, eu bugada aqui. cliquei aqui para admitir uma pessoa e eu andei com os slides. Não, tudo bem, mas vamos lá. Esse é o último slide. Isso. Só um minutinho que eu vou voltar com o compartilhamento. Desculpem. Tudo bem. Eu acho que a gente estava no slide projeção. Isso. Isso, desculpem. O próximo, por favor. A gente já O tinha próximo. falado do O Harvard, né? próximo. Isso. Freud. Isso. Agora, Isso. então tem a ver o Freud falando do paranoico e do supersticioso, aquele lance de bater. Porque, na verdade, o que é paranoia? É medo, medo de algo. No caso que eu dei o exemplo, medo de chover e estragar o sábado, certo? Não é medo da morte, mas é medo de estragar o sábado. Então, esse paranoico, de forma inconsciente, projeta a sua vida psíquica dos outros aquilo que existe na sua. Então, por exemplo, o avião pode te matar, o carro pode te matar. Ou, na época que aqui em Juiz de Fora, que o aeroporto da Serrinha era vizinho da UFJF, eu dava esse exemplo também. Sabia que nós temos chance de morrer de avião, de acidente de avião? Por quê? Se um avião, em vez de pousar no aeroporto da Serrinha, resolver cair em cima da UFJF, todo mundo morreu de acidente de avião, sem estar no avião. Então não tem essa da gente querer controlar isso, certo? Agora, o aeroporto daqui foi lá para Goianá. Então, a chance disso diminuiu. Por que eu falo que diminuiu? Que não virou zero. Porque ainda tem aviões menores que pousam no aeroporto da Serrinha. Ou seja, continua a chance, só que diminuiu porque não é mais aviãozão. Agora é aviãozinho. Bom, mas continuando. O supersticioso, Freud lembra que essa pessoa, por desconhecer a causa interior, acaba projetando a causalidade psíquica no exterior, distorcendo aperceptivamente a realidade, para usar o termo do Herbert, interpretando como intencionais determinados fatos que são apenas casuais. O exemplo de será que vai chover hoje e estragar o nosso passeio? No caso aqui tá tendo sol, não sei como é que tá aí. Em Também. Elba, ótimo. Também. Hoje está claro, bem clarinho. Isso. É porque aqui choveu ontem, então hoje finalmente o tempo abriu. Mas aí que tá. Mas para o supersticioso, para garantir que o tempo vai continuar assim, que ele vai bater 3 vezes é madeira. Ou seja, o indivíduo vai atribuir uma significação aos fatos externos. Então, batendo 3 vezes na madeira, não vai chover. Isso é apenas caso, quer dizer, caso chova, ou caso não chova, não é porque ele bateu 3 vezes é madeira que vai deixar de chover. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que para o supersticioso ele acha que vai. E isso tem a ver com questão inconsciente. Agora a gente está em época de Copa do Mundo. Quem torce para o Brasil sempre coloca aquela roupa X para o time ganhar. Qual é a relação de você usar a roupa X e o time ganhar? Absolutamente zero. Só que para a cabeça dele isso funciona, porque ele acha que uma coisa tem uma ligação direta com a outra. Não tem, mas isso é o quê? Superstição. Próximo slide, por favor.
Esse slide supersticioso? Isso. Então, esse supersticioso, ignorando a motivação dos próprios atos casuais, e porque o fato dessa motivação luta por ocupar um lugar no campo do seu reconhecimento, se vê forçado a transformá-lo, a transportá-lo ao mundo exterior por meio de um deslocamento, ou seja, esses três batidas é madeira que vai evitar a chuva. Creio com efeito que grande parte dessa concepção mitológica do mundo e que ainda perdura no fundo das religiões mais modernas não é outra coisa que a psicologia projetada no mundo exterior. Tem aquela história que a gente fala sempre para os alunos. Pode ficar tranquilo que você vai bem na prova se você estudar. Aí Deus ajuda. Se você não estudar, Deus não vai ajudar. Tem até uma frase, Deus ajuda quem trabalha. Exatamente. Então, aí, no caso religioso, que Freud também chamava de superstição, já que Freud era ateu, mas também funcionava como motivador, como esse Deus ajuda quem trabalha, certo? Como eu trabalho, então Deus vai me ajudar. Isso é um fato a mais. Então, é por aí. Ricardo, só lembrando que esse segundo link está faltando 5 minutos. Tudo bem. Próximo slide. A projeção revisitada dentro da vida cotidiana e normal ganha outra qualidade. Além do significado dessa expulsão paranoica, ou seja, do medo, passa porque essas três batidas na madeira tira o medo de que chova no final de semana. Passa a representar também o simples desconhecimento por parte do sujeito de desejos e emoções que não são aceitas por ele como sendo seus, ou das quais é parcialmente inconsciente e cuja existência atribui à realidade externa. Então, aí que está, se o camarada fosse mais crítico, ele ia perceber que, às vezes, batendo 3 vezes na madeira, a coisa funciona, e às vezes não funciona, certo? E quando não funciona, ele coloca a coisa como falta de fé dele mesmo, certo? Mas essa relação continua existindo. Enquanto que ele deveria fazer o seguinte: eu só vou passear quando eu tiver certeza que o tempo fica legal. Ou se o tempo fica mais ou menos, eu vou passear para um local mais perto. Alguma coisa do gênero, ou seja, ter mais relação com o princípio de realidade, que é isso que o Freud chamava como sendo alguém saudável, que tem a ver com a realidade. Daí conhecer as suas forças e fraquezas, que é uma coisa que nós podemos falar mais para frente. Próximo slide. Então, esse lance da psicopatologia permite que agora o conceito se constitua como base de fenômenos tais como o animismo, o pensamento mágico e a onipotência das ideias. Tudo isso tem a ver com o quê? Fantasias, com os nossos desejos. Esse animismo tem a ver com coisa de alma, só que está no sentido de desejo. Pensamento mágico, bater 3 vezes é madeira e um pensamento mágico. E onipotência das ideias. Aquilo que os meus desejos que são prioritários, e então eles precisam acontecer. Todos esses são resultantes da projeção dos processos psíquicos primários sobre o mundo exterior. Você acha que você domina o mundo exterior, só que você não domina. As histórias míticas adquirem o estatuto de formação de compromisso e podem expressar e elaborar conflitos. Da mesma forma, qualquer associação desenvolvida em resposta a um material de técnicas projetivas. Aqui a gente já está entrando naquilo que interessa, que são os testes projetivos. E, por favor, o próximo slide.
Aí, voltando para o Freud, essa projeção não é unicamente defesa. Podemos observá-la também em casos onde não existe conflito. A projeção para o exterior de percepções interiores é um mecanismo primitivo ao qual nossas percepções sensoriais se acham também submetidas e que se desempenha um papel essencial em nossa representação do mundo exterior. As religiões surgiram, aí segundo os próprios sociólogos e antropólogos, porque o homem primitivo tinha que projetar fenômenos naturais a deuses. Então, se chovia, era porque um deus mandava chuva. Se tinha trovoado, porque outro deus mandava trovoado. Se tinha sol, é porque o outro deus mandava sol. Entende que tudo isso era projeção? Porque o homem tinha que saber explicar, e não simplesmente fenômeno natural. O camarada não tem nenhum controle sobre isso. Então, por esses deslizamentos, a projeção vai sendo aplicada a vários fenômenos que fazem parte da vida cotidiana, quando antes essa defesa só se referia à expulsão de desejos intoleráveis e inconscientes em si, tendo sempre um viés patológico. Com a extensão do conceito, passa-se a utilizar a projeção como explicação para o deslocamento de sentimentos, ideias e emoções consideradas positivas e valorizadas, e até mesmo consciente. Tem gente que, apesar da coisa ser positiva e legal, coloca como sendo aspecto do outro e não dele. Enquanto que, pelo autoconhecimento, ele devia saber que isso é coisa dele também. Porque projeção nada mais é do que coisas positivas, negativas e neutras que são da pessoa. É por aí. Então, continuando.